Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, toma em Tuas mãos, Senhor, a vida da minha mãe que estará ministrando a Tua santa palavra, Deus. Fala, Senhor, aos corações, Senhor, de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, capacita a Tua filha pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus, usa ela poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. E você que está nos assistindo, pode fazer seu pedido de oração, que ao final do programa estaremos orando pela sua vida, em nome de Jesus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu estou muito alegre de poder estar aqui hoje. É muita honra poder trazer a palavra de Deus para esse povo tão abençoado que está nos assistindo. E você que ainda não serve a esse Deus, procura prestar atenção na palavra. Procura repensar as tuas escolhas, porque a coisa que mais vale a pena nesse mundo, nessa vida, é servir a esse Deus. Um Deus vivo, um Deus que pode tudo. Não é qualquer Deus que está pendurado numa cruz, que está morto, não. Ele é vivo, Ele está vivo e Ele nos ama. E a palavra de Deus ainda diz mais: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que nós precisarmos nessa vida, ainda que demore, o Senhor Deus vai nos conceder. Aleluia. E eu convido o povo de Deus para lermos a palavra de Deus, que está em Gênesis, o capítulo 30, os versículos do 37 em diante. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o listrado e para o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. Os irmãos podem sentar. Essa palavra que o Senhor Deus me concedeu sobre Jacó é uma palavra muito interessante, porque Jacó é um personagem da Bíblia muito interessante, desde do seu nascimento, quando ele estava no ventre da mãe. Ele sempre foi uma pessoa muito interessante, porque repousava sobre ele uma grande promessa de Deus. Desde seu avô, de seu pai Isaque, a promessa de uma grande nação estava sobre a vida de Jacó. E assim como nós, pessoas normais, todo mundo que tem uma promessa passa por tanta coisa nessa vida. Mas tanta coisa, irmãos, que se a gente fosse enxergar o futuro e saber tudo que a gente teria que passar para alcançar a nossa promessa, eu creio que muitos de nós fugiríamos. Porque é muito maravilhoso quando a gente alcança a promessa, a gente agarra aquela vitória de cá e de canta. Mas até chegar lá, irmãos, ô lágrimas amargas que esse povo chora. Não só Jacó, como eu vou contar um pouco da história dele, como cada um de nós. Mas vale a pena, irmãos, porque além de tudo que a gente passa aqui, além de todas as bênçãos que a gente alcança aqui, o céu de glória nos aguarda de cá e de canto. E isso é certo. Isso é certo. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Ela não é um conto de carochinha, de cá e de cantos. Jacó e seu irmão gêmeo, Esaú, ainda no ventre da mãe, eles lutavam um com o outro, dentro do ventre, gêmeos. E a mãe perguntou ao Senhor: por que acontece isso, Senhor? Deus falou para ela: porque dentro de ti tem duas nações. E elas guerreavam entre si já desde o ventre, de cá e de cantas. E Jacó
ele cresceu um homem caseiro, tipo um filhinho da mamãe, só ali com a mãe na tenda. Ele gostava dos serviços da casa, ele cozinhava, e isso agradava muito a mãe dele. Agora, o seu irmão Esaú era um homem de caça, um varão forte, e o pai se agradava muito de Esaú. Jacó, já na hora do nascimento, ele já nasceu agarrado no calcanhar do irmão. O irmão nasceu primeiro e ele já veio de carona agarrado no calcanhar do irmão. Por isso que muita gente fala e ainda roubou a bênção do irmão. Porque como o irmão não estava ligando para a bênção da primogenitura, porque naquele tempo a bênção do pai era muito grande sobre a vida do filho. O filho primogênito recebia a bênção. E a bênção não era só assim uma bênção. Eu vou te abençoar, você vai casar bem ou prosperar. Não, era em todos os sentidos da vida, a pessoa era bem aventurada, realmente vitoriosa. E como Esaú, ele não estava fazendo caso da bênção, ele chegou da caça faminto, né? Porque eu sei disso, porque gente grande assim, igual eu, sente muita fome. E quando dá aquela fome, dá um desespero. E o Esaú chegou faminto, desesperado, e falou para o irmão, me dá um prato desse teu cozido de lentilhas. E o irmão falou assim, eu dou se você me der a bênção da primogenitura. Ele, para que me serve essa bênção? Irmãos, olha como que pode desvalorizar assim a bênção. Como que pode? É porque ele realmente já não estava predestinado a ser servo do Senhor. Tanto é que ele gerou um povo chamado os Edomitas. Não foi povo de Deus. E Jacó, ele já valorizava. Ele queria a bênção. No decorrer dessa história que eu vou contar, vocês vão ver como ele queria a bênção. Ele chegou a lutar com Deus. Muitas pessoas dizem que ele lutou com um anjo. Mas não, irmão, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que ele lutou com o próprio Deus. Não lutar contra Deus. Deus. Não, lutar tipo assim, eu quero a minha bênção, me dá. E agarrava a Deus. Eu quero a minha bênção. Lutava mesmo com todas as suas forças. E então as pessoas dizem que Jacó quer dizer enganador. Não é isso, irmãos. Jacó, o significado do nome quer dizer aquele que agarra o calcanhar. E depois que ele lutou com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel. Que Israel significa aquele que lutou com Deus. Olha que maravilha. Então como ele queria a bênção, eu começo um assunto, aí eu vou para outro assunto, depois eu volto para o assunto que eu estava falando. Como ele queria a bênção, a mãe dele ainda ajudou a enganar o pai para ele receber a bênção que seria de Esaú, porque o Esaú era o filho primogênito. Se vestiu com a roupa de Esaú, para ter o cheiro de Esaú, né? E colocou pelos de animais nos braços, porque os braços de Esaú eram muito peludos, e chegou perto do pai, que já não enxergava mais, e falou, pai, me dá a tua bênção. E o pai ainda ficou, mas você está com a voz de Esaú? Não, você está com a voz de Jacó, você é Esaú mesmo? Chega perto. Daí ele chegou perto, ele sentiu o cheiro das vestes, pegou nos braços peludos e falou, então é meu filho mesmo, e abençoou. A bênção que seria para Esaú foi para Jacó. Irmãos, aí começou a luta de Jacó. Mas mesmo ele sendo criado dessa maneira, como um filhinho da mamãe, só na tenda, fazendo serviço caseiro, cozinhando, ele se deu muito bem nessa jornada dele. Ele sofreu muito, mas ele foi vitorioso, porque Deus foi com ele. E os sinais de Deus seguiam a ele. Ele chegava no caminho, viu a escada onde anjos subiam e desciam, tanto sinal que ele teve. E ele teve que fugir, né? Porque o irmão dele queria matar ele, para a casa de Labão, que era o irmão da mãe dele. Ele fugiu para essa terra. Chegando lá, ele se apaixonou por Raquel. E ela tinha uma irmã chamada Lia. E ele sempre sofrendo, né? O pai enganou ele, o pai Labão, né? O pai das moças. E
disse que daria Raquel em casamento, chegou no dia lá das núpcias, depois, no dia seguinte, que ele foi ver que deram para ele Lia em vez de Raquel. E ele amava Raquel. Então, ele fez um arranjo com o sogro, né, porque ele já tinha trabalhado 7 anos pela mão de Raquel. E ele trabalhou mais 7, porque ele queria casar com Raquel. E, estudando a Bíblia, eu vi que 1 semana depois do casamento com Lia, ele já casou com Raquel, porque muitos pregadores contam que ele demorou 7 anos para casar, mais 7 anos para casar com Raquel. Não foi assim, ele cumpriu 1 semana, que era a lei lá do povo, com Raquel, com Lia, e depois casou com Raquel também. E Lia gerava muitos filhos para Jacó. E Raquel se sentia muito humilhada, e Raquel dava a serva dele para dormir com Jacó, para gerar filhos como se fossem dela. E era costume do povo, né? A gente não pode julgar hoje em dia, se acontecer uma coisa dessa, é uma tragédia, né? As pessoas ter filho com outra mulher. Mas era costume do povo, a gente não pode questionar. Até que Raquel gerou José. José é o predileto de Jacó até a sua morte. Aquele mesmo José que foi governador do Egito. Aquele mesmo José. Muito linda a história da palavra de Deus. Então, irmãos, depois que ele conseguiu um filho de Raquel, que Raquel era a amada dele, né? Era como se ele tivesse cumprido uma missão ali, cumprido o tempo dele ali. Porque tudo que eu acho que um homem quer é ter um filho com a mulher que ele ama. E ele conseguiu finalmente um filho com Raquel. Então ele fez um trato com o sogro, que ele queria ir embora para a terra dele. Junto com os filhos, junto com as esposas e junto com o rebanho que ele tinha, tudo que ele tinha lá, porque Labão enriqueceu muito com a presença de Jacó lá, porque Jacó tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele, a bênção de Deus seguia Jacó. Então Labão prosperou muito. Aí quando ele foi embora, ele falou para Labão: então você me dá as ovelhas listradas, malhadas e salpicadas, que eu vou me embora para o meu povo. E Labão, como já tinha enganado a Jacó várias vezes, pegou todo o rebanho que era malhado, salpicado e riscado e deu para os filhos dele, e os filhos dele levaram para uma distância, 3 dias de distância, que é para não misturar com o rebanho de Jacó. E Jacó, ele sofreu, porque ele viu tudo que ele tinha sendo tomado. O sogro enganou ele. Então, qual o recurso que ele tinha? Deus, o Senhor é meu único recurso. Canta. E com certeza ele pensou isso. Porque, irmãos, na hora que a gente perde tudo na vida que a gente vê, Deus é o nosso recurso. Então ele teve uma estratégia, assim como eu li aqui na palavra. Ele pegou varas de 3 tipos de árvores, que eu vou até ler aqui, que cada árvore, ele quis fazer para Deus um ato de fé. Cada árvore dessa tinha um simbolismo. E ele pegou essas varas dessas 3 árvores, fez riscas, né, como se fossem malhadas, salpicadas e listradas. Assim como ele queria que as ovelhas nascessem. E colocou na frente do bebedouro, foi tipo um ato de fé, para quando as ovelhas fossem lá beber água, concebessem olhando para aquelas varas e os animais nascessem assim como ele queria. Porque isso, ele precisava que as ovelhas nascessem assim, porque isso seria o salário dele. Seria o recurso com que ele ia viver e sustentar aquele monte de filhos, aquelas esposas, todo aquele povo. Então, a palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Eu até escrevi aqui: e a prova das coisas que não se veem. Porque ele não estava vendo as ovelhas malhadas, riscadas e salpicadas. Só tinha ovelhas lisas ali. Mas pela fé, ele fez esse ato. Sem ver as ovelhas, ele já colocou tipo como fosse um simbolismo ali. Mas
Ele podia até pensar que isso ia fazer com que as ovelhas nascessem dessa maneira como ele precisava. E realmente nasceram, irmãos. As ovelhas iam ali beber água na frente daquelas varas e concebiam, mesmo elas sendo lisas, e nascia um rebanho enorme de ovelhas fortes, lindas, todas salpicadas, e malhadas e listradas. Olha como Deus foi fiel na vida dele, do jeitinho como Jacó necessitava. E Deus mostrou para ele em sonho que os bodes, as cabras que vinham cruzar com as ovelhas, eram todos listrados, malhados e salpicados. Mas o que a gente entende aí? Deus, ele que criou tudo. Então, ele entende de genética. Com certeza, esses animais lisos que vinham cruzar, mas nascia todo aquele rebanho listrado, malhado e salpicado do jeitinho que Labão necessitava, Deus mostrou para ele em sonho que os bodes eram listrados, malhados e salpicados, do jeitinho que Labão necessitava. Mas o que a gente entende aí? Eles deviam ser híbridos. Eles eram lisos, mas tinha no sangue deles, na genética, esse gene de serem malhados, salpicados e listrados. Tanto é que nasceu um rebanho enorme de ovelhas do jeitinho que Labão disse que seria o salário de Jacó. E Jacó enriqueceu muito, 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 quer dizer, Deus enriqueceu ele. Essa palavra é uma palavra até difícil de a gente entender e pregar, mas como a gente vê a mão de Deus em tudo, e como a necessidade dele era grande de que assim fosse feito, que nascesse dessa maneira as ovelhas. Deus fez do jeitinho que era necessário, honrou a fé dele, porque ele fez um propósito, ele determinou, não, Deus, quando elas chegarem ali, na frente dessas varas, elas vão conceber do jeito como eu preciso. E assim foi, irmãos. E olha que lindo, com certeza não foi fácil ele achar essas árvores, foi tipo eu creio que isso foi tipo um sacrifício que ele fez a Deus, provando a fé dele. Porque não deve ter sido fácil ele encontrar essas árvores. Eu vou até ler aqui um pouquinho de características das árvores. Porque uma é originária da Ásia, outra é originária não sei de onde. Elas não são coisas assim simples de se achar. E cada uma representava uma característica que ele queria que as ovelhas tivessem. Tanto é que o rebanho dele era forte, lindo, o melhor. Olha aqui. Ele pegou varas de álamo. Álamo é uma árvore elegante, de boa adaptação. Quer dizer, ele queria que as ovelhas tivessem essa característica, fossem elegantes e de boa adaptação, se adaptassem em qualquer solo, em qualquer ambiente. A aveleira, que dá um fruto tenro, delicioso, que é a avelã. Tipo assim, que se você for comer a carne da ovelha, do carneiro, ela seria suculenta, deliciosa, gordurosa, doce, como a avelã. E a castanheira até no Brasil tem muito. É uma árvore resistente, de muita longevidade, que dura não sei quantos anos. Ela dura muito, a castanheira, e cresce muito, é enorme. Então, todas essas características ele queria que as ovelhas tivessem. E assim foi, Deus honrou, Deus cumpriu. E nisso ele conseguiu voltar para a casa da parentela dele. E tem até essa outra parte que eu vou ler agora, é muito interessante. Eu gosto assim, a minha pregação é quase um estudo, né? Porque eu gosto de ensinar ao povo as coisas sobre a palavra de Deus. É muito interessante. Então, ele foi indo embora com o rebanho dele, com esse rebanho majestoso que o Senhor Deus concedeu para ele, e ele teve outra experiência com Deus, ele lutou com Deus. É muito interessante, irmãos, porque até antes de eu estudar essa palavra, eu também pensava que ele lutou com o anjo, né? Tem até o hino, Jacó segurou o anjo, mas não foi, irmãos, Jacó lutou com Deus. Tanto é que Deus mudou o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Eu vou ler com os irmãos agora a passagem.
Gênesis 32, eu falo, não dá tempo dos irmãos procurarem, mas só para, se vocês quiserem estudar em casa, porque é muito interessante para a gente aprender. Gênesis 32, do 22 ao 32. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Quantas vezes decai, decanta, quando a gente precisa de uma bênção, quando a gente está passando uma luta, é só você e Deus. É só eu e Deus. Não tem ninguém que vem te agradar, te consolar, te dizer, vai dar tudo certo, você vai vencer. É só Deus e você. Luta, luta que você vai conseguir a tua vitória. Crente frouxo não entra no céu. O reino de Deus de canta é tomado à força de cantas. Nós temos que lutar para chegar lá. Não é de qualquer maneira não, de cantas. De qualquer maneira a gente não chega nem perto do céu de cantas. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este, que ele não se entregava, porque a gente tem que lutar até o fim, irmãos. Eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção. Não se entregar, não, o diabo me odeia, ele quer me derrotar, eu vou me jogar no chão e vou chorar. Não, luta, luta. Se você não tem força, o teu Deus tem. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Quantas vezes, irmãos, a gente é ferido nessa nossa caminhada, nessa nossa luta com Deus. Às vezes é o próprio Deus que nos fere, não é o inimigo, não é o irmão que não gosta da gente, é o próprio Deus, para ver se a gente é digno do que Ele tem para nós, de cantas. E quanto maiores as tuas feridas, quanto maior o teu sofrimento, maior é o que esse Deus tem para você. De cantas, acredita, de canta, porque essa palavra de canta vem do céu, de cantas. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, olha o exemplo que esse Jacó deixou para nós, de cantas. Ele quer a bênção, ele quer. Então ele luta, ele não desiste, ele não deixa Deus embora, não deixa Deus em paz, enquanto o Senhor Deus não concede a bênção que ele precisa. E disse-lhe, isso Deus falando com ele: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha aqui a palavra, vou ler de novo. Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então ele não lutou com o anjo, ele lutou com Deus. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol quando atravessou Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Irmãos, a palavra de Deus é viva, não é uma historinha, um conto de carochinha. Olha como o povo de Deus, na sua fidelidade, nem o nervo encolhido dos cordeiros eles comem até o dia de hoje, em homenagem a Jacó, porque Deus havia tocado no nervo encolhido e ferido a coxa de Jacó. Talvez ele tenha até ficado aleijado, irmão. Ficado aleijado, mas recebeu a bênção, abençoado, porque sobre ele pousava uma grande promessa, que ele seria pai de grandes nações, de canta. Até hoje nós não somos chamados
filhos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Não é isso? Que maravilha, herança que ele deixou para nós, herança de cai, de cantas. Vamos segurar firme, irmãos, nas promessas que Deus tem para nós, na herança. Porque nós somos herdeiros de uma grande promessa de cai, de cantas. Não só de marchar por essa terra, de implantar o reino de Deus nessa terra, de cai, de cantas. Como de herdar um céu de glória, onde Jesus vai estar nos esperando, o banquete preparado. Jesus vai nos servir, irmãos. Olha que amor lindo, que maravilha de cai, de cantas, porque tudo nessa terra passa, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. O reino dos céus, ele nunca vai passar de cai, de cantas. Oh, glória a Deus, aleluias. E se você ainda não é servo de Deus, depois dessa palavra, eu creio que você entendeu, porque eu procuro explicar bem. Depois dessa palavra, você repensou as tuas escolhas, porque de que ganha o homem idolatrar um pedaço de madeira, por mais lindo que seja, pela forma maravilhosa que ele tenha, eu não sei. O que ganha? Não ganha nada, irmãos, está escrito na palavra de Deus. Que são apenas ídolos, e a palavra de Deus diz mais: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. De cai, de cantas. Irmãos, eu sinto de cantas, uma unção em cima da minha cabeça, de cantas. Vamos, irmão, você que está nos assistindo, pensa agora, repensa a tua escolha, coloca a tua mão no coração. Vamos fazer uma oração simples juntos. Repitam a minha oração. Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida, de todo o meu coração. Escreve meu nome no livro da vida e cuida de mim, perdoa os meus pecados. Amém. E a partir de hoje, irmãos, ainda que você não veja nada, não sinta nada, o Senhor Deus vai cuidar de você, de cai, de canta, porque nós não somos qualquer um, nós somos propriedade de Deus, nação santa, povo adquirido, escolhidos, raça eleita, sacerdócio real, de cai, de cantas. Olha que honra para nós, tão pequeninos, ser servo de Deus, de cai, de canta, de um Deus todo-poderoso que olha lá dos céus, de cai, de canta, e vê cada um de nós como precioso, como príncipe, de canta, surideca. Porque é o que nós somos para Ele, irmãos. Eu não posso me alongar muito e explicar essa parte de príncipes, mas foi uma revelação que eu tive de Deus. E aí, outro dia eu conto. A dar tempo. Foi assim. Eu era nova convertida, porque eu sou crente desde que eu era nova. Eu era nova convertida, apesar que quando eu fui para a igreja, eu era nova e me sentia uma velha. De tanto levar paulada do mundo, soco, pontapé, chute, sofrer, eu já me sentia uma pessoa velha. Eu era jovem quando eu fui para a igreja. Então, eu era novíssima convertida, não entendia nada de nada. Aí os irmãos foram tudo na casa de uma mulher muito doente, orar por ela, lá vai eu junto. Não entendia nem o que eu estava fazendo. Chegou lá, a mulher, mas muito, muito, muito doente, desenganada até, na cama, assim. E assim, muito humildezinha, muito pobrezinha, a casa tão simplesinha que tinha lixo para todo lado. Ela colecionava cadeira quebrada, bicicleta quebrada, tudo que vocês imaginarem de lixo, ela colecionava dentro da casa. E eu, olhando aquilo, né, eu ficava olhando aos meus olhos, eu imaginava que era a pessoa mais sofrida do mundo, aos meus olhos. Mas eu não entendia nem o que era uma visão de Deus. A partir daí, Deus começou a me dar visão. Deus me deu uma visão que aquela mulher
naquela cama, daquele jeito que eu estava vendo, era uma princesa. Deus me mostrou ela, uma princesa mesmo, adornada como uma princesa, coroada como uma princesa, sentada num trono. E é assim que cada um de nós é para Deus, de Cantas. Você não é qualquer um, de Cantas. Você não pode viver a tua vida de qualquer maneira, de Cantas. Você é a imagem e semelhança de Deus, de Cantas, Surdecan. Pensa no que eu falei, de Cantas. Pode colocar nos comentários o que vocês acham, pode falar comigo, tá? Se alguém quiser até o meu WhatsApp, a gente passa. E eu agradeço muito essa oportunidade, em nome de Jesus, deixo um beijo grande para o povo de Deus, eu amo vocês.